Fala galera, vamos para mais uma aula sobre reprodução sexuada e assexuada em plantas. Vamos falar do nosso reino planta, né? Um reino onde vai englobar todos os vegetais existentes, tá? Dentro desses vegetais, dentro desse reino planta, nós temos as suas características gerais. Então são plantas, são seres eucarióticos, certo? O seu material genético ele fica lá guardadozinho. São multicelulares, possuem várias células, são autotróficos através da fotossíntese, realiza a sua alimentação, apresenta alternância de geração entre haploides e diploides. Na botânica, gente, a gente chama alternância de geração ao ciclo de vida, né, de muitas plantas e algas. Porque eles apresentam duas formas na fase haploide, o gametófito, e para a fase diploide, o esporófito, certo? Temos as briófitas, que são pequenas, bem pequenininhas, não possuem vasos condutores, por isso elas são avasculares. São chamadas briófitas, são aqueles musgozinhos, certo? E elas possuem em sua reprodução a hepatófita, né? Ou seja, elas são hepáticas, certo? E antocerófita, elas possuem antóceros, ok? Então, gente, essas são as características das briófitas, certo? Que também faz parte do reino planta, que são aqueles musgozinhos que ficam bem na parte mais úmida. Temos as pteridófitas, que apresentam vasos condutores, por isso são maiores. Podem ser distribuídos em 4 filos. A gente vai ver mais para frente essa questão desses filos. Mas pelo porte dela já possui vaso, então são vasculares, certo? Nós temos aí o ciclo reprodutivo de uma samambaia, tá? Ela vai ter a reprodução sexuada, vai acontecer a reprodução dos gametas. Tem o ciclo reprodutivo do pinheiro, vocês vão observar que também é uma reprodução sexuada, porque vai apresentar a parte dos gametas, e a sexuada que vai ser pelos esporos. Temos aí do angiosperma, que vai incluir também sexuada e assexuada, da mesma forma das anteriores, que a gente, para observar, que várias dessas espécies, gente, elas passam por essas transformações, né? A gente pode ver que algumas delas conseguem absorver de forma mais simples. Então, tem aí algumas pegadinhas para vocês vão responder, certo? Eu coloquei 2 vídeos lá na frente que vocês vão observar bem direitinho em relação à reprodução sexuada e assexuada. Tem essas pegadinhas aí que vocês vão colocar no caderno a resposta. Tem uma curiosidade também na nossa aula, certo? Temos aí a parte do abacaxi. Abacaxi tem semente, gente? Não, é aquela parte do brotinho, né? Do gominho que fica ali. Cada gominho vai ser mais um indivíduo, certo? Então, fica aí a nossa aula, certo? Tem uma tarefinha aí, que vai ser essas adivinhações, e tem 2 práticas para vocês realizarem. Tem também o videozinho, que vocês vão observar agora, e a gente vai conversar sobre ele. Em nossa aula de hoje, vamos continuar falando sobre reprodução e desenvolvimento. Assim como os animais, as plantas são seres vivos. Elas nascem, crescem, se reproduzem, envelhecem e morrem. Hoje vamos conhecer como ocorre a reprodução das plantas. As plantas podem se reproduzir de 2 maneiras, chamadas de assexuada e sexuada. Na reprodução assexuada, a origem de novos seres se dá através de brotos e partes das plantas, dando origem a novos seres idênticos.
Na reprodução assexuada, a principal forma de reprodução da planta acontece através da flor. Nesse tipo de reprodução, espécies podem se misturar e promover as variações de tipos e cores. Vamos estudar com mais detalhes esse tipo de reprodução. Existem milhares de espécies de plantas no nosso planeta. Elas se dividem entre as que produzem flores e as que não produzem flores. Mas como as plantas se reproduzem? As plantas também se reproduzem de forma sexuada e assexuada. Na maioria das plantas conhecidas, os órgãos masculinos e femininos são encontrados nas flores. Na parte masculina da flor, encontramos o pólen. Estes pequenos grãos são espalhados pelo vento ou por animais que se alimentam das flores. Quando o pólen atinge a parte feminina de uma flor da mesma espécie, ele fecunda os ovos, originando frutos e sementes, que germinarão criando uma nova planta. Plantas como o trigo, que usamos para fabricar pão, macarrão e muitos outros alimentos, só se reproduzem por meio de sementes. Mas existem plantas que também se reproduzem sem sementes, ou seja, de forma assexuada. Como isso acontece? Através de partes da planta adulta. Essas partes, ao serem plantadas, darão origem a outras plantas com as mesmas características da planta-mãe. A flor possui em seu interior o órgão masculino chamado gineceu e o órgão masculino chamado de androceu. O androceu é composto pelos estames, que sustentam a bolsa onde se encontram os grãos de pólen. Nos grãos de pólen existem as células sexuais da planta. O gineceu é composto pelo ovário, que produz e armazena os óvulos. Nos óvulos também existem as células sexuais da planta. Quando os grãos de pólen chegam até o gineceu e alcançam o óvulo, ocorre a fecundação. As plantas precisam de ajuda para que os grãos de pólen que ficam no androceu cheguem até o gineceu. Uma das formas de ajudar a natureza são os insetos. Eles conseguem levar os grãos de pólen de uma flor para outra, ocorrendo o que chamamos de polinização. O vento, a água também ajudam as flores na polinização, assim como os beija-flores. Mostrando as etapas de polinização e fecundação, temos um exemplo com um agente polinizador, a borboleta. Neste exemplo, a borboleta vem sobrevoando e se esbarra na antera, onde são produzidos os grãos de pólen. Depois disso, vai até o estigma, onde é produzido o néctar. Enquanto ela retira o néctar, os grãos de pólen caem sobre os estigmas. Neste momento, o pólen passa por diversas transformações, penetra e chega ao ovário. Agora o zigoto irá se desenvolver e formar a semente. O ovário se desenvolve e forma o fruto, enquanto as outras partes secam e caem. Acordou cedo hoje, hein? Nós, abelhas, acordamos cedo todos os dias. Essas flores precisam de um toque feminino e abelhas operárias que farão isso. Abelhas operárias são abelhas fêmeas. Isso mesmo! Elas coletam todo o pólen e néctar. Assim que as flores conseguem se reproduzir. O nome disso é polinização. Hã? Exato! É o processo de transferência de pólen de uma flor para outra. Isso permite a fertilização, o que faz novas flores nascerem. Não só flores, como plantas, vegetais e frutas. Pólen também é uma ótima fonte de proteína. Claro, para abelhas, né?
Nossa, que bagunça! Não se preocupe, favo de mel, é parte do meu trabalho. O pólen gruda na abelha operária e enquanto elas estão coletando pólen para comer, parte acaba se soltando. Assim acontece a polinização de que as flores precisam. Sim, este é um trabalho muito importante. Você sabia que as abelhas são responsáveis por mais de 80% de toda a polinização? Pois é, tem plantas que dependem exclusivamente das abelhas para crescer. Como amêndoas. Sem abelhas, elas nem existiriam. Um mundo sem amêndoas? Isso é loucura! Então, gente, só para dar uma finalizada aqui, quando a gente fala que quando as plantas geram novos indivíduos por meio de uma produção de gametas, que são células reprodutivas, a gente está dizendo que eles estão realizando uma reprodução sexuada. E há casos ainda que o gameta masculino e o gameta feminino são produzidos por uma mesma planta, certo? E há casos que são produzidos por diferentes indivíduos da mesma espécie, certo? Ou seja, a reprodução sexuada depende de haver fertilização ou fecundação, que é o encontro do gameta masculino com o gameta feminino, ok? Que quando vai finalizar esse processo, a nova célula resultante, como a gente já havia dito, é o zigoto, ou seja, desenvolve-se por sucessivas divisões celulares, originando um embrião, tá bom? E no caso, o embrião da planta. E em muitas espécies de vegetais, esse embrião fica dentro de uma semente. Quando ela germina, é que o embrião cresce, rompe o envoltório lá da semente e continua seu desenvolvimento com uma planta nova, certo? Uma planta já jovem. Outra coisa que eu também queria acrescentar para vocês é a parte do sistema vascular. A gente tem as briófitas e tem as pteridófitas, né? As briófitas, elas são avasculares, por isso que elas são pequenininhas. E nós temos as pteridófitas, que já são maiores porque possuem o sistema de vascularização, tá? No caso, o sistema condutor de seiva. Às vezes, galera, quando a gente observa uma plantinha bem pequenininha, a gente pensa que ela não serve para nada, tá? Mas ali tem uma vida, sim, certo? Ali ela tem uma função, tá bom? Tem a parte das raízes, como vocês estão vendo aí nessa imagem. A raiz, ela vai absorver o sangue, digamos assim, né? Que ela vai absorver os nutrientes e assim fazer o transporte da seiva bruta e da seiva elaborada. Tem as folhas, que são também, eu coloquei sempre entre aspas, que são os pulmões. Por quê? Porque ela tem uma estrutura chamada estômago, que é o que vai fazer a respiração, ou seja, o gás carbônico, que também é necessário para a fotossíntese, ele vem do atmosférico, que entra nas folhas através de minúsculos buraquinhos, minúsculos orifícios. Esses estômatos existentes numa das fases dessas folhas, ou em ambas, eles vão fazer com que a planta respire. Esses estômatos só podem ser observados através de microscópio, certo? Então, a planta, ela respira sim. E as flores são os órgãos sexuais da nossa planta, tá certo? Então, gente, vamos cuidar bem dos vegetais, vamos cuidar bem das florestas. Não vamos deixar que o pessoal desmate, que contamine, certo? Lembrando que cada florzinha é que vai ser responsável pela reprodução, tá? Ou seja, qual é a função da flor? Qual é? Na reprodução sexuada não ocorre apenas em animais, né? Como a gente já havia dito, e desde o início a gente vem falando sobre reprodução sexuada em animais e em vegetais. A gente vai comentar só mais um pouquinho alguns aspectos gerais dessa reprodução sexuada nas plantas, como flores e frutos, que são denominados as angiospermas.
Na maioria das espécies das plantas, elas podem apresentar flores e pelo menos um momento da sua existência, ou seja, a maioria das espécies de vegetais, elas são angiospermas, né? As flores são as estruturas relacionadas à reprodução dessas espécies. Após esse florescimento, a flor origina um fruto com uma ou mais sementes. Cada uma delas, ao germinar, poderá originar uma nova planta da mesma espécie. Isto é, um novo indivíduo, tá, gente? Então, a gente vai fazer uma aulazinha prática em relação a essas flores, certo? E, mais uma vez, galera, eu peço muito obrigada a vocês e vamos seguindo em frente.